Boa noite, amados irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo número 43. E eu quero, juntamente com os irmãos, fazer a leitura de todo este Salmo. Salmo número 43. E hoje, pela graça de Deus, eu quero começar uma série sobre a compreensão da graça de Deus conforme as Escrituras. Nós teremos uma série de 4 sermões que falarão sobre este tema. E eu gostaria de começar hoje por este salmo muito conhecido, que é o Salmo de número 43. É importante pensar que este salmo, na verdade, ele forma uma unidade com o Salmo número 42. O Salmo 42 e o Salmo 43 formam uma só poesia, formam um só cântico. E o Salmo 42, ele fala da angústia humana, ele fala dos anseios do coração humano. E o Salmo 43 vai continuar neste anseio do coração humano, mas ao mesmo tempo demonstra uma atitude que muda o interior do ser humano pela graça do nosso Deus. Portanto, façamos a leitura do Salmo número 43. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar em silêncio. E diz assim a palavra de Deus: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, pela leitura deste salmo. E ó Deus, nós te louvamos porque ele traz aqui a condição humana, muitas vezes em descrer da tua graça e da tua misericórdia. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, ele mostra a atitude que devemos ter em mudar o nosso coração. E de fato olhar para ti como o Deus que nos sustenta, o Deus que nos salva, o Deus que nos conduz com segurança nesta jornada até a mansão celestial. Por isso fala, ó Deus, ao nosso coração. E se há porventura corações perturbados aqui nesta noite, ó Deus, que sejam desafiados pela tua palavra. E que, ó Deus, sejam retificados pela tua lei. Porque assim desejamos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Este salmo é conhecido como Salmo de Coré. Ele é um salmo que, de alguma maneira, ele apresenta o salmista numa condição de distância do templo do Senhor. Como é que nós poderíamos, a princípio, compreender aqui? O salmista provavelmente, não é certeza, mas provavelmente, ele está no exílio. Ou ele está compulsoriamente distante do templo de Deus. Ou seja, o lugar da adoração. O lugar do culto, o lugar onde ele se alegra. E o Salmo número 42, que, como eu disse para os irmãos, formam uma unidade com o Salmo número 43, ele nos dá essa pista. E nesse sentido, parece-nos que o salmista propõe uma humanidade aflita e ao mesmo tempo uma humanidade que por vezes não consegue perceber a graça de Deus sobre a sua vida. Esse salmo ele nos ajuda a olharmos para o nosso coração
e a percebermos que muitas vezes somos afligidos e por causa disso nós, muitas vezes, nos afastamos da fé num Deus que age sobre nós. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós nos sentimos bem confortáveis quando tudo vai bem. Quando as coisas andam conforme aquilo que nós decidimos. Quando nós fazemos planos e esses planos eles dão certo. Quando aquilo que nós planejamos acontece. Nós somos pessoas que fogem do que poderíamos chamar de frustração da alma. Quando nós planejamos algo e isso escapa do nosso controle. E certamente os salmos como um todo, como poesia que são, revelado por Deus, porque é palavra do Senhor, nos mostra a nossa humanidade, a maneira como nós reagimos. Por isso, como eu já disse para os irmãos em outras oportunidades, os salmos eles são maravilhosos, porque quando nós os lemos nós podemos afirmar, eu estou aqui, de fato este sou eu, é assim que eu me sinto. E quando olhamos então para o Salmo número 43, o primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui é a aflição da nossa humanidade. E o salmista diz assim, faz-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Quando nós olhamos para esses dois versos, nós precisamos olhar para o Salmo número 42, que não vamos ler, infelizmente. Mas o Salmo número 42, ele vai exatamente mostrar essa situação de angústia. Ele começa o Salmo número 42 dizendo, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. E o Salmo número 42, ele mostra-nos a imagem da água. Então, a princípio, ele vai dizer que o coração dele tem anseio pelo Senhor, deseja pelo Senhor. Talvez esse salmista estivesse nos campos ou estivesse na mata e tivesse visto então uma corça com bastante sede, buscando desesperadamente água, e ele diz assim como essa corça busca água para manter a sua vida, eu também, Senhor, tenho sede de Ti, eu preciso de Ti, eu quero estar contigo. E é claro que nesse sentido, nós vamos perceber que o salmista olha para um quadro também muito triste, porque o mesmo Salmo número 42 diz que um abismo grita, clama, chama para outro abismo, ao som ensurdecedor das grandes cataratas, e ele diz, todas estas águas elas caem sobre as minhas costas. Então o que é interessante é que o salmista no Salmo número 42, ele usa a figura da água como o elemento que faz com que a sua alma deseje ao Senhor, ao mesmo tempo em que esta água, continuando na mesma figura, é também a sua aflição neste mundo. E irmãos, nós precisamos compreender que como gente que somos propensos a isso. Às vezes nós temos a sensação de que as desgraças só acontecem com os ímpios e com o nosso vizinho. Mas precisamos compreender que muitas vezes somos colocados em situações difíceis, onde o ambiente é sombrio e onde há uma certa falta de esperança no que diz a esta angústia do coração. E é interessante porque, nesse sentido, nós vamos ver a aflição do salmista pedindo pela luz do Senhor. No verso 3 ele diz claramente, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, para que me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ou seja, em outras palavras, encontramos aqui claramente o salmista dizendo, Senhor, eu preciso de luz, eu preciso de amparo, eu preciso de direção, eu preciso compreender qual é a minha jornada neste mundo. Irmãos, e nós precisamos estar atentos a essas questões com relação à nossa vida. Às vezes, quando nós temos um tempo muito longo de bonança, o que é bom e é também graça de Deus, misericórdia de Deus, nós temos a tendência, não significa dizer que todos são assim, mas nós temos a tendência de nos afastar do Senhor.
E geralmente quando nós nos afastamos do Senhor, no dia da angústia, no dia da escuridão, no dia do ambiente sombrio, aí nos lembramos de Deus, e essa lembrança de Deus vem como um clamor dizendo: ó Deus, tu não me escutas, não estás aí para me ouvir. Irmãos, nós precisamos compreender que este salmo, ele vai pleitear a justiça de Deus. Por isso o salmista começa no verso número 1, faz-me justiça, ó Deus. Em outras palavras, Deus, não é justo o que eu estou passando, por favor, venha ao meu encontro, ajuda-me, porque estou sem esperança. E é claro que o desespero de alguém, irmãos, faz com que padeça o meu coração, a minha mente, sobre as pressões que estão sobre mim. É isso que o salmista está dizendo. E a pergunta que devemos fazer é: o que pensar neste momento? O que pensar no momento da angústia, no momento do desespero? E aqui é claro, como eu disse, o contexto é de alguém que está longe do templo, longe da sua família, longe do seu povo. E ele está dizendo: Senhor, até quando eu serei vituperado? Até quando eu sofrerei dano por causa do ímpio sobre a minha vida, que pisoteia o meu coração? E é interessante porque o salmista dá-nos uma ideia de que o seu coração diz: ó Deus, tu estás longe de mim. Irmãos, o que eu quero ressaltar aqui é que essa atitude, esse sentimento de que Deus muitas vezes está longe de nós, é algo muito peculiar ao nosso coração. É muito comum isto em nós, porque nós somos fracos. Nós que gostamos de ter o controle de tudo da nossa vida, o controle de todo o nosso caminho, quando nós nos encontramos numa situação como esta, podemos afirmar: Senhor, faz justiça, olha a minha causa. E é claro que esse clamor do crente não é algo pecaminoso, mas é algo que demonstra como ele se sente diante de toda a aflição da humanidade, quando ele diz: faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa, livra-me do homem fraudulento. Ele diz: eu sei que tu és a minha fortaleza, então por favor, guia o meu andar, envia a tua luz, envia a tua verdade para mim, faz com que eu possa caminhar seguro, Senhor, neste mundo. E isso, irmãos, mostra um lado também muito interessante no nosso coração, é que em tudo nós dependemos de Deus. Tudo dependemos do Senhor. Eu sempre tenho dito que do pãozinho que nós comemos no café da manhã, até a cura de uma enfermidade, em tudo nós dependemos do nosso Deus. E nós precisamos compreender isto. Mas quando nós olhamos para a aflição do coração do salmista, nós vamos perceber que também este coração, ele alcança uma vitória. E o mesmo verso 3, que demonstra o clamor deste servo, pedindo para que Deus envie a sua luz, envie a sua verdade, já aí nós começamos a perceber a mudança do coração deste homem. Porque no verso 3 ele diz: envia a tua luz e a tua verdade. E aí ele segue dizendo: e me levem, me guiem para onde? Me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Em outras palavras, esse salmista está dizendo: passo por situações difíceis na minha vida, passo por aflições profundas da minha alma, por isto o meu desejo, Senhor, é seguir a tua verdade e a tua luz e estar na tua presença. E eu entendo, meus irmãos, que nesse sentido nós encontramos um eco que está escrito em Provérbios 15, de 31 até verso 16, verso 4. E este provérbio ele vai exatamente mostrar o coração do servo de Deus que confia no Senhor, sabe que a sua lei, a sua luz e a sua verdade nos conduzem em segurança para a comunhão do Senhor. Salomão nos diz assim em Provérbios 15, a partir do verso 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma.
Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, ou seja, o ensino do Senhor, a lei do Senhor. Ele diz: e a humildade precede a honra. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a última palavra certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. O que Salomão está dizendo aqui é: sim, podemos fazer planos, sim, podemos olhar para o futuro e projetar a nossa vida, mas precisamos compreender, irmãos, que a resposta certa vem do Senhor. E o que isso significa para o crente? Significa que vamos ficar apavorados com isto, olhar para Deus e pensar que Deus é aquele que quer de nós apenas o sofrimento, a destruição e a amargura? É claro que não. Quando nós olhamos para Deus com confiança e quando afirmamos: Senhor, que a tua luz e a tua verdade me conduzam, nós estamos confiando num Deus que nos ama, num Deus que nos conduz em segurança, num Deus que se importa conosco, num Deus que se relaciona conosco, num Deus que demonstra amor, e através desse amor, cuidado para com o seu servo. Por isso, irmãos, quando nós estamos passando por aflição, qual é o lugar mais seguro do mundo? Bem, talvez para alguns, este lugar seja a concretização dos seus desejos. Para outros, talvez este lugar seguro seja a vontade estabelecida, quando peço ao Senhor e Ele me responde. Mas o salmista vai mostrar o melhor lugar do mundo para alguém que passa por lutas neste mundo, é a presença do Senhor. É por isso que ele diz: envia a tua luz e a tua verdade. Senhor, conduz-me em segurança, para que me guiem, para que a tua palavra, a tua lei, para que a tua vontade me levem ao teu santo monte. Santo monte aqui traz a ideia da presença viva do Senhor. E ele diz: aos teus tabernáculos. A expressão tabernáculo se refere a culto. Então o que ele está dizendo é: Senhor, eu quero estar na tua presença, e eu quero cultuar o teu santo nome, porque isto cabe ao coração do servo de Deus. E é claro que nesse sentido, quando o servo de Deus vai em direção ao nosso Deus, que nos ama, que cuida, que nos conduz em segurança, o seu coração começa a ser transformado pelo Senhor. Sabe o que o salmista nos ensina aqui, irmãos? É que a mudança significativa na vida de um crente não é o exterior. Porque pode mudar, para melhor aos nossos olhos. Mas a mudança mais desejada por um servo de Deus é a mudança interior. Não é o Senhor Deus retirar as batalhas, retirar aqueles que vêm contra nós, mas é o Senhor nos colocar paz, e em meio a estas batalhas termos paz no nosso coração, pela tranquilidade de que Deus está conosco. Então não é o fato da tempestade ser retirada por um ato milagroso, embora Deus, se Ele desejar assim, Ele faz na nossa vida, mas não é simplesmente Deus acabar com a tempestade, mas é eu saber que no barco, Jesus está lá embaixo dormindo, e Ele está comigo. Aí eu pergunto, o que é melhor? Você estar num barco, num lugar de extrema bonança, mas longe do Senhor, ou numa tempestade terrível, mas quando você desce ali embaixo no porão daquele barco, você olha para Jesus, e Jesus diz: servo, confia, eu estou aqui, não temas. Eu conduzo isto.
Se eu desejar, eu acabo com a tempestade. Se eu desejar, o barco vai flutuar. Se eu desejar, nós vamos atravessar esta tempestade em segurança. E a segurança está no fato da presença do Senhor. Isto é transformação interna, é transformação do coração. Eu acho que o exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, nos mostra isto. E o apóstolo, ele escreve dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Vejam aqui a vaidade, o perigo da vaidade. Foi-me posto um espinho na carne. Essa palavra traduzida por espinho, na verdade o que Paulo utiliza aqui, era aquele instrumento, aquele objeto que os soldados romanos fincavam na terra para segurar a barraca, sua barraca que era montada no momento de guerra. Então não é um espinhozinho pequenininho, como por exemplo o meu filho João espetou o dedão com um espinhozinho bem pequenininho, não é esse não, mas é uma estaca. É algo que dói, que pode parecer mortal para mim. E ele diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Outra lição que nós aprendemos é que o próprio Satanás estava perseguindo o servo de Deus, estava esbofeteando, e a expressão aqui é esmurrar o rosto do apóstolo. E ele diz: a fim de que não me exalte. É por isso que a teologia reformada diz que Satanás é servo de Deus, por vezes se torna ministro de Deus para a execução da sua vontade. Não podemos olhar para essa visão da batalha espiritual como se de um lado estivesse Jesus e todos os seus anjos e os crentes, e do outro então Satanás. Então é como se Jesus fosse um grande general e Satanás outro grande general, e agora nós vamos travar uma batalha. Claro, sabemos que Jesus é vencedor. Não é assim. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o servo de Deus precisa compreender a profundidade daquilo que o Senhor Deus coloca nas Escrituras. E Paulo diz: por que tudo isso acontece? A fim de que não me exalte. Ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse. E o que foi que o Senhor disse a Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, para que na minha vida se manifeste a glória do Cristo ressurreto, para que na minha vida todos vejam o brilho de Jesus, porque isso é mais importante. E aí Paulo lembra do passado. Homens que morreram, que perderam a sua família, que perderam seus bens, mas que insistiam em glorificar a Cristo com as atitudes. Como é que um europeu, um norte-americano, sai do seu conforto, do seu país, onde ele tem tudo, e se embrenha numa aldeia, onde ele pode correr o risco, que por vezes acontece, de perder um filho, de ser perseguido, e aí vem FUNAI, vem FUNASA, vem uma série de avalanches sobre ele, e ele está ali naquele lugar, sendo perseguido muitas vezes por ambientes do Estado, sendo perseguido muitas vezes pelos próprios moradores da aldeia, sendo perseguido por Satanás, porque Satanás vem com tudo para desanimar a estes irmãos. Então, por que essas pessoas insistem em ficar numa situação como esta? É porque estas pessoas, elas aprenderam a dizer como um outro missionário, Paulo, que diz assim: pelo que sinto, para fosse cheio de soberba, dizendo: eu de fato sou um crente especial, Deus tem me revelado tantas coisas. Aí o Senhor Deus então, na sua soberana permissão, permite com que Satanás então venha enfiar uma estaca na vida daquele homem. Provavelmente, irmãos, é apenas uma conjectura, provavelmente uma enfermidade que Paulo estava sofrendo ali, por causa daquela questão. Paulo orou 3
3 vezes: Senhor, tira de mim isso, Senhor, me cura, Senhor, tira essa aflição. Mas qual foi a palavra do nosso Deus? Deus olhou para aquele homem naquela situação de doença e disse: Paulo, a minha graça te basta. A dimensão da minha graça é gigantesca. Você não tem condições de andar todos os limites da minha graça, todos os limites da minha misericórdia. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, essa situação é manifestação da minha graça e da minha misericórdia na tua vida. Inclusive a expressão "a minha graça te basta" traz a ideia mais ou menos o seguinte: a minha graça tem poder o bastante para te preservar e para fazer com que você se alegre, para que você sinta prazer, para que você seja um bem-aventurado. Paulo, quando descobre isso, ele diz: pelo que sinto prazer, por amor a Cristo. O que o salmista está nos mostrando aqui no Salmo número 43 é exatamente isso. A transformação interior envia a tua luz e a tua verdade. E veja que aqui nesse caso, quando ele começa a contemplar a graça de Deus, ele não diz: para que eu me veja livre, seja um vencedor. Ele diz: não, Senhor, o meu desejo é ser guiado para a tua presença. É por isso que o Salmo número 42, como eu já disse, é o mesmo Salmo. Lá no início ele diz assim: como a corça suspira pela água, a minha alma tem sede de Deus. Eu quero estar em comunhão com Ele, demonstrar todo o meu amor. Por isso, quando o nosso Deus nos guia para o seu santuário, para o seu santo monte, para a sua presença, a nossa visão é totalmente transformada. Passamos a deslumbrar quem somos e quem Deus é. Eu não tenho controle de nada. O mundo está caindo sobre a minha cabeça, mas Cristo está no barco. Cristo está comigo em casa. Cristo está comigo nos trajetos em que faço. Cristo está comigo, estando presente pelo seu Espírito Santo na nossa vida. Deus está conosco. E Deus tem o controle de tudo. É mais ou menos como aquela criança que está andando num corredor escuro e num dado momento ela diz: gente, eu estou morrendo de medo de todos os fantasmas, vampiros e monstros do mundo. E ela ouve aquela voz bem conhecida, suave, mansa e amorosa: filha, papai está aqui. Nenhum bicho vai te pegar. Eu estou aqui para te defender, para manter a sua integridade, para fazer com que o propósito da sua vida aconteça. É nesse sentido que compreendemos a graça do Senhor. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, por lutas nesta vida, e oramos, e aquilo não muda. Eu estou em comunhão com Deus, eu estou bem com o Senhor, mas aquilo não muda. Então eu preciso entender que a mudança não deve ser externa. De antemão eu quero dizer, irmãos, que não é errado e nem pecado orar para a transformação externa. O próprio salmista faz isso: faz-me justiça, livra-me. Ele faz isto. Mas no momento em que ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, ele diz: eu quero ser conduzido aos teus tabernáculos, estar na tua presença. Há uma mudança de estrutura nesse salmo. Porque é exatamente isso que ele diz no verso 4: então irei ao altar de Deus. De Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu fico pensando, se ele fosse liberto das injúrias, das perseguições, somente isto, ele diria: ah, Deus, obrigado, agora está tudo bem, eu estou numa boa. Mas quando ele descobre que o desejo do seu coração deve ser a luz e a verdade, ele diz: Senhor, conduz-me, porque o meu desejo é estar contigo.
Eu quero me alegrar na tua presença. Se alegrar como? Se você está sendo perseguido, rapaz. Se você está passando por problemas, não importa. O que eu quero é me alegrar. Ao som da harpa eu quero te louvar, ó Deus, Deus meu. Então, não importa a situação. O que eu quero, Senhor, é ser conduzido para a tua presença. Claro, irmãos, óbvio que no momento em que esse salmo é escrito, a presença de Deus, ela era tipificada pelo templo, ela era tipificada pelo santo monte. Então, daí então a linguagem, eu quero ir para a tua presença, Senhor, e glorificar o teu nome. Eu sei que as minhas lutas, elas não mudam. Eu sei que as minhas lutas, elas são preservadas, então eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso mudar o meu interior. E é nesse sentido que no verso 5, nós encontramos aqui um refrão. No Salmo número 42, verso 5, encontramos esse mesmo refrão que diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E ali no Salmo 42 encerra a primeira sessão de lamentos. No verso 11 do Salmo número 42, mais uma vez nós encontramos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mais uma vez ali encerra uma série de lamentos. E agora no capítulo 40, no Salmo número 43, verso 5, ele não está encerrando o lamento, mas ele está encerrando um coração transformado. Quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que ele expressa isto? Porque ele deseja a luz e a verdade de Deus, para ir ao altar do Senhor, para louvar, engrandecer e dizer: o Deus Todo-Poderoso é o meu Deus. Essa palavra, aliás, ela é pactual. Ela traz a lembrança, a aliança de Deus com o seu povo. O Deus é o nosso Deus e nós somos povo do Senhor. Maturidade na vida cristã é entender toda a dimensão da graça de Deus. Faz com que não sejamos mais menininhos mimados, crianças mimadas, que muitas vezes se decepcionam com Deus porque Deus não curou o filho e, enfim, ele partiu, ou o Senhor Deus não resolveu a questão e eu estou do lado de fora. Ou como aquela missionária alemã que estava na Itália, na época da Segunda Guerra. E ela estava numa vilazinha e o sustento não chegava para pagar ali o aluguel. E ela dizia: Senhor, manda o dinheiro, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso continuar o meu trabalho aqui. E o dinheiro não chegava. E o dono daquela casa, como todo bom italiano do interior, você sabe que todo italiano do interior, lá na Itália, claro, né? Não poderia ser na Bélgica, é na Itália. Se é italiano, é na Itália. Então todo italiano no interior, ele é muito educado. Ele é muito tranquilo. Você imagina aquele italiano chegando para aquela missionária: minha cara senhora, a senhora está em dívida comigo. E eu, de forma muito sensível, eu gostaria de perguntar: até quando devo aguardar? Que nada, irmãos, mentira. Aquele italiano barrigudo, vermelho, sabe, gesticulando, esmurrando e dizendo: mas sua sem vergonha, você não me paga, você, olha, tenha calma, não, você vai, e olha, eu quero você longe do meu vilarejo, eu não quero você nem aqui. E de fato, o testemunho daquela missionária diz que ele colocou todos os seus pertences numa carroça, e ele puxou então essa carroça, e no alto do monte, logo na entrada da cidade, derrubou tudo no chão e voltou, e ele disse assim: não volte lá. Porque se a senhora voltar, a senhora vai se arrepender. E ele foi então e voltou para o vilarejo, e aquela missionária olhou para as suas coisas, um pouco quebrado, e ela disse assim: Senhor, por que isso aconteceu, meu pai? Como é que eu estou passando por toda essa vergonha? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? E enquanto ela dizia isso, ela ouviu um estrondo.
Porque naquela vila, sem que ela soubesse, existia uma base militar. E ela foi totalmente destruída. Enquanto ela dizia, Senhor, o Senhor não olha para a minha causa, Senhor, o Senhor não mandou dinheiro, e ficava reclamando, né? Porque há um tempo em que de fato devemos clamar ao Senhor, mas há um tempo que devemos ter maturidade e dizer, Senhor, eu estou na dimensão da Tua graça, eu estou na dimensão da Tua misericórdia, por isso, Pai, eu desconfio que o que precisa ser transformado não é o meu exterior, é o meu interior, é o meu coração. Aí quando aquela mulher viu aquela fumaça negra subindo, o desespero das pessoas, a destruição daquela vila, ela colocou o rosto em terra e disse assim, Senhor, eu te louvo, me perdoe, Pai, porque eu não confiei em Ti. Eu não pude perceber que em situações vexatórias, estando eu em santidade e piedade de vida, o Senhor está me conduzindo na dimensão da Tua graça. E eu não consigo ver isto. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que lá no céu nós vamos ter muitas boas surpresas. Quando nós descobrirmos o amor e a graça do Senhor. É por isso que essa expressão, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso não é uma citação mágica, isso não é magia. Sabe o que é isso? Isso é o crente pregando ao seu coração. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas dizem mais ou menos o seguinte, olha, a solução dos seus problemas está em você mesmo. Busque no seu interior. Busque algo que possa, de alguma maneira, transformar a sua vida. Quando nós olhamos para as Escrituras não dizem isso, pelo contrário, o que está no nosso coração é a tendência do pecado. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos pregar ao nosso coração, sabia disso? O crente precisa, de vez em quando, pregar a sua mente, ele precisa dizer assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu tenho que trazer isso à minha memória, ao meu coração. Eu devo olhar para a minha alma, olhar nos olhos do meu coração e dizer, por que está abatido? Por que você está encurvado? Por que você está perturbado dentro de mim? Espera em Deus, ó alma. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, o conhecimento da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que vivemos debaixo da graça de Deus. Nenhum crente está fora dela. Nenhum crente. Nenhum crente está fora das misericórdias de Deus. Porque se uma pessoa estiver fora da graça e da misericórdia de Deus, ele é consumido. É naquilo que eu sempre digo, Deus insiste em nos amar. Deus insiste em nos conduzir. Deus insiste em que aprendamos de uma vez por todas que o meu interior precisa ouvir palavras como esta. Não se abata, não se perturbe. Espera no Senhor. Nós ainda vamos louvá-lo. Ele que é o nosso auxílio, o nosso Deus. E quais seriam as aplicações a este Salmo número 42 para a minha vida como crente? A primeira aplicação é muito simples. Nós precisamos reconhecer que somos fracos diante das tribulações. A gente não gosta de problema. Quando eles vêm, a nossa tendência é a perturbação, a nossa tendência é o abatimento. Nós precisamos reconhecer isto. Não há como fugir disso. Quando estamos diante de uma situação que foge ao nosso controle, nós começamos a produzir no coração uma semente, um germe de desesperança diante do Senhor. E nesse sentido, naquele momento do impacto, nós sempre queremos que Deus faça aquilo que nós achamos correto.
Nós achamos que Deus tem que mudar o exterior. Deus muda a situação. E como eu disse, isso não é errado. Mas por vezes não é o caminho certo. Lá em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, que foi o texto que nós lemos também na escola dominical, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nesse sentido, não há nenhum erro no crente clamar ao Senhor pela cura, pela transformação, pela mudança. Não há erro nisso. Mas o cristão, ele também precisa estar sensível ao fato de que Deus, em seu grande poder e graça, deseja nos fortalecer e nos amadurecer no coração. Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Preste atenção nisto. Sabe o que Deus quer de você? Comunhão. Sabia que Deus está aguardando a você para que você tenha comunhão com Ele? Sabia que a palavra de Deus diz que o Senhor Deus olha lá do céu para a humanidade, para encontrar alguém que o compreenda, que o ame, para que ele tenha comunhão? Sabe, aquela velha história, já viu a história daquele filho que chega para o pai e diz assim: pai, você vai ou não vai me dar bicicleta? Não, filho, eu não tenho condições. Ah, então eu vou embora dessa casa. Como é que fica o coração de um pai diante disso? Ou de um filho jovem que diz assim: ah, não é do jeito que eu quero não? Coroa. Não, então estou fora. Eu vou embora. Qual é o sentimento do coração de um pai? Agora, como é que um crente que está diante do Senhor, diante das lutas, e ele só pensa em pedir para que seja transformado o seu exterior? Porque nesse sentido parece que a comunhão está em jogo. Não, Deus olha para nós e espera que entendamos a dimensão da sua graça. E nós estamos debaixo da graça de um Deus que nos ama. Por isso, algo nós devemos aprender deste salmo. Muito melhor é estar em comunhão com o Senhor do que estar bem externamente. Ou seja, entre o meu bem-estar e a minha comunhão profunda com o Senhor. Deus pode dar as duas coisas, sem nenhum problema com relação a isso. Mas o mais importante é a minha comunhão com o Senhor. Sempre que somos surpreendidos por problemas, devemos logo de imediato proteger o nosso coração, dizendo: Senhor, o mais importante de tudo isso é ter comunhão contigo, porque tu estás no barco, tu estás no avião, tu estás no carro, tu estás comigo onde quer que eu esteja. O próprio salmista reconhece isto. No Salmo 42, verso 8, que é o mesmo salmo, mas na primeira parte, ele diz isso. No verso 8 ele diz: contudo, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Cântico significa alegria, cântico significa vitória, cântico significa bem-aventurança. E ele ainda acrescenta dizendo: uma oração ao Deus da minha vida. É o salmista que está dizendo isso. Que possamos compreender a dimensão da graça de Deus. Irmão, às vezes nós não entendemos a dimensão do amor de Deus para conosco. Não entendemos a sua misericórdia. Por isso nos desesperamos. Peça para que Deus conceda à sua mente, pelas Escrituras, a dimensão da sua graça e da sua misericórdia. Como disse o poeta Estênio Márcios, o peixinho dourado, ele não tem noção da dimensão dos 7 mares. Uma andorinha não tem noção dos céus
que estão sobre si, nós não temos a compreensão da dimensão, do peso, da graça de Deus, do amor de Deus, do carinho e do cuidado de Deus para conosco. É por isso que Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Percebe que o salmista não diz assim: Senhor, tira-me do vale. Não. Ainda que eu ande, é uma condição, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Precisamos aprender a dimensão da graça do nosso Deus. Pastor Jean, por favor. E que a nossa oração nessa noite seja esta: que os nossos olhos contemplem a graça do Senhor, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, em qualquer situação, Deus está comigo. Por isso não precisamos temer, e o nosso desejo é que a lei do Senhor nos conduza à sua presença. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, como é maravilhoso meditar na Tua palavra, refletir na Tua soberana graça, pensar, perscrutar da Tua providência sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que falou ao nosso coração, que nos confrontou nessa noite, e que, confrontados por ela, desafiados por ela, queremos sair daqui, Senhor, decididos a confiarmos mais no Senhor, a crermos mais no Senhor, a suplicarmos mais ao Senhor, não apenas pelas mudanças, pelas coisas externas, mas muito mais agora, pelo interno, pelo nosso próprio interior, por aquilo que existe dentro de nós. Oh Pai querido, ó Espírito Santo, quebranta-nos nessa hora, mova-nos nessa hora, a orarmos, suplicando do Senhor a Tua graça para dentro de nós mesmos, em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua graça nos acompanhe continuamente, sabedores de que ela é suficiente, compreendendo, ó Pai amado, que o Teu amor, que a Tua própria graça é melhor do que a própria vida. Queremos Te louvar continuamente em nome de Jesus. Por isso Te pedimos, ó Pai, suplicamos, abençoa o Teu povo mais e mais. E agora, Senhor, quando vamos separar uns dos outros, mas não do Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Concede-nos, ó Deus, uma semana abençoada e vitoriosa na Tua presença. Abençoe, Senhor, aquele irmão ou aquela irmã que entrou aqui nessa noite com seus sofrimentos, com as suas dores, com os seus dilemas. Que a Tua palavra possa, ó Pai, ter quebrantado esse coração no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa.
Ao Senhor nós adoramos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E agora, queridos e amados, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor eterno, infinito, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça salvadora, graça sustentadora, e que a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido, seja sobre a sua família, seja sobre o povo de Deus esparramado por essa terra, hoje e para todos sempre. Amém.